Outra pergunta? Professor, trazendo para a sua administração, no seu mandato você começou a construção de 2 creches. O porquê que você não conseguiu entregar no seu mandato? E inclusive tem uma que até hoje se encontra em obra ou paralisada. Perfeito. Douglas, mais do que as 2 creches, nós temos muito mais obras que nós não conseguimos entregar em nosso mandato. Aliás, são várias delas, por várias razões, e que eu vou elencá-las aqui uma a uma, se for possível. Mas começo pelas creches. Você veja bem, no ano de 2009, nós assumimos a Prefeitura de Colmeia. Nós fomos assinar o nosso primeiro convênio em 2010. As razões eu não precisava nem falar, porque a população, o conhecimento da população, em virtude de termos que fazer prestações de contas e organizarmos o município, o que foi feito. E aí, a partir de 2010, com a assinatura do convênio, e já por meado de segundo semestre de 2010, nós começamos as primeiras obras aqui em Colmeia. A creche, a primeira que já está sendo usada, nós deixamos acabada, faltando fazer ainda uma caixa d'água e um muro, mas deixamos o dinheiro depositado em conta, tanto vê que nosso município não enfrenta essa dificuldade que enfrenta Araguacema, que enfrenta Goiânia Norte, que enfrenta outros municípios, onde não se tinha mais recursos. Nós tínhamos, e além de termos, estava aplicado para fazer o restante da obra, que foi suficiente para fazer a obra. E a outra obra, ela estava em andamento, essa outra creche era uma empreiteira chamada Empreiteira Rio Vermelho, que vinha trabalhando regularmente. Mas é evidente que essas empreiteiras deram trabalho na nossa época e continuam dando trabalho até hoje. Mas ficou uma praça também lá atrás do posto também, que faltava acabamento, ficou uma arquibancada, nós fizemos um estádio de futebol, graças à população e os desportistas, porque as pessoas, quanto que gastou na grama? Porque tinha metade do campo estava gramado ainda da gestão anterior a mim, só metade foi gramado. Não gastamos nenhum real, porque o Miro fez uma convocação aos esportistas e eles plantaram a grama, né? E eu estava junto, e nós plantamos aquela grama, mas ficou também uma arquibancada que faltava a pintura. Embora tivesse terminado, mas faltava ainda a pintura que foi feita já nessa gestão. Então, nós temos outras obras. Nós temos obras que eu sofri bastante, e vocês sabem, e eu não vou entrar no mérito dela, vocês sabem da escola lá do Marília, a importância e a beleza daquela escola. Vocês sabem que eu sofri, aí eu vou falar de INCRA. E se eu vou falar de INCRA, eu tenho que agradecer o seu Zé Limiro, o seu Valdo Moraes, que fizeram a comissão para ir no INCRA, porque eu tive problema seríssimo no INCRA para liberar aquela área. Eu tive problema com o Poder Legislativo na implantação da Escola Saulo Noleta, a Escola de Tempo Integral. O Carlos José sabe disso, porque fui muito questionado, porque eu, junto com o técnico e junto com os professores que participaram, nós escolhemos aquela praça para fazer. Você lembra que ali tinha uma praça? E ali nós escolhemos aquele local. A população e os vereadores questionaram muito, porque ia tirar um bem público, que era a praça, para construir um outro bem público. Talvez, se a escolha do lugar foi inadequada, nós erramos. E se nós erramos, e a população entende assim, eu tenho que pedir desculpas, porque eu que fui o poder decisivo, eu que dei a última palavra, de que a construção, né, deveria ser ali naquele local. Então, Douglas, cada obra, ela tem uma história, e a dificuldade são, entre outros elementos, a questão das empreiteiras, a questão do depósito do recurso. Você sabe que esse recurso, ele é depositado mediante as medições. E o governo, às vezes, o governo federal, mesmo que seja FNDE, que não seja emendas parlamentares, mas o governo, às vezes, tem morosidade no depósito do recurso. As empresas também, às vezes, não contribuem. E aí o gestor fica nessa dificuldade. Você vê que tanto que é difícil, que nós, nesses 2 anos, depois de assinados os convênios, construímos, e as obras inacabadas não significa 7%, Douglas, e Carlos José, e Rubens Gleison. Não significa 7% das obras. Por quê? Porque as nossas obras inauguradas, se você for levar em consideração e contar as pontes, os bueiros e mais as obras de Goiânia e de Colmeia, nós deixamos mais de 25 obras inauguradas, contando com as inacabadas, são mais de 30 obras. Nós conseguimos um volume muito grande, talvez o maior recurso, o maior volume de recursos da história da cidade, respeitando muito o que fez Pescone por Colmeia, mas talvez o maior volume de recursos em obras nós conseguimos naquela gestão 2008, 2012. Sabe por quê? Porque Deus abençoou, não é o professor Edilson, não. Foi Deus. Se eu te contar, Douglas, que lá no setor Cornélio, onde nós fizemos o asfalto, o senador João Ribeiro liberou 200 mil. Acontece que quando nós chegamos no Ministério da Cidade, aí falaram para nós assim, olha,
não se constrói mais só asfalto. A partir de hoje, os projetos é preciso que eles tenham meio-fio e calçadas. Mas o recurso não é suficiente, pode ser que esse projeto de Colmeia seja reprovado. Sabe quem nós encontramos no corredor? Deputado Moisés Avelino, lá de Paraíso, hoje prefeito de Paraíso. E eu contei a história para o deputado Moisés Avelino, ele falou, vamos voltar lá. O projeto está aprovado, pode fazer calçada, meio-fio, porque eu vou empenhar o dinheiro agora. É Deus, é de Deus. Cheguei uma vez na minha esposa, no ministério, no gabinete da deputada Dorinha. Ela falou, prefeito, que bom que você chegou. Eu estou fechando agora um acordo com alguns prefeitos de Colmeia e você chegou. Se você tiver dados do teu município sobre a educação, nós vamos liberar carteiras novas para a sua escola, nós vamos liberar rádio, nós vamos liberar fanfarra, nós vamos liberar tudo isso para a sua escola. Eu falei, eu tenho os dados na cabeça, o seu número de aluno, o seu número da escola. E minha esposa, que é muito eficiente no computador, pegou imediatamente ali, fizemos toda a documentação e Colmeia foi contemplada com tudo isso. Inclusive foi o dia em que a Dorinha fechou no FNDE essa questão da escola de tempo integral, essa escola que é uma extensão do Saulo Moleto, e aí uma das razões que foi escolhida aquele lugar, porque ali é também uma extensão da escola Saulo Moleto. Então são essas dificuldades que eu enfrentei, e aí eu queria finalizar aqui dizendo, o atual gestor enfrenta dificuldade também, porque teve tantas obras que nós deixamos que ainda não conseguiu concluir depois de 3 anos. Não é culpa do gestor, gente. É a questão, é as empresas, é o recurso público. Nós temos aí uma creche, que é uma emenda popular, isso é novidade, uma emenda que a população definiu. O que foi escolhido? Uma academia chamada Academia de Saúde, que depois da sua construção vem toda a aparelhagem para aparelhar e as pessoas poderem fazer sua atividade física, poderem fazer sua recuperação, assim como você já contribui aqui com a fisioterapia, aqui através da APAI, vai ter esse outro suporte, mas que até hoje não foi concluída, pelas dificuldades com a empresa, infelizmente, e aí os prefeitos sofrem. O senhor acha que falta, assim, não só a gestão do senhor, mas das outras, da atual, uma seleção mais bem feita na questão da licitação para as coisas dessas empresas? Porque não é um problema só do senhor, na verdade é Brasil, né? Douglas, muito bem, você tocou num ponto, porque é a tua área, você é advogado, então você já percebeu isso. A licitação e a lei das licitações, ela possibilita que toda empresa que esteja habilitada, ela possa concorrer, de forma que você não sabe quem que vai ganhar. E aí ganha uma empresa que não tem uma responsabilidade social, aí ganha uma empresa que não tem compromisso com aquele município, e que às vezes tem obra espalhada por diversos lugares, e não consegue cumprir. Então eu acho que você tem razão, e aí é questão de legislação, de alguma mudança na legislação, para que nós pudéssemos ter uma seleção mais bem feita das empresas que pegam essas obras. E aí eu digo assim, só Deus na causa. E aí o nosso sucesso, graças a Deus, foi Deus, foi as orações do povo de Colmeia, e aí os méritos da nossa gestão, Douglas, não podem ser, para mim, eu não posso abraçá-los. Os méritos da nossa gestão, de tanta coisa boa que foi implantada aqui, é mérito da população de Colmeia. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu gostaria de falar uma coisa que é importante, sobre o poder legislativo. O poder legislativo em Colmeia, naquela gestão, foi decisivo, porque é a atribuição do poder legislativo legislar e também eles executam. Quando ocupam a presidência, eles são gestores de recursos, e aí eles executam, atipicamente. Mas a administração pública diz isso, que o poder do legislativo é legislar. E na nossa época, o poder legislativo legislou, fiscalizou, apresentou projetos e ajudou no crescimento e no acerto da nossa gestão. A gente vai para um rápido intervalo cultural, tem gente ligando, parabenizando pela sua entrevista, parabenizando pela desenvoltura nas respostas. A gente quer agradecer você, o Ademar acabou de ligar. A gente vai para um rápido intervalo cultural, já nós vamos perguntar qual partido político que o delegado regional de ensino está, qual partido político ele está, que tem aí se é PT, se é PMDB, o telefone não para de tocar, então vamos lá. Já vou para o intervalo cultural, gente, é 1 minuto e eu volto com vocês. Pelo trabalho feito pela saúde, aí eu tenho que agradecer o Josinês, o Castanho, que é o secretário, e o Vancelli e toda a equipe. Eles chegaram no gabinete e pediram que nós destinássemos 80% de toda a arrecadação do município, de FPM, Alvará, para a saúde, porque o hospital de pequeno porte, que é o que nós temos aqui, e os PSFs, as entradas de recursos são poucas.
E o hospital naquela época, eu me lembro direitinho que tinha uma entrada de 30 mil reais e a nossa despesa lá chegou uma época que estava em torno de 100 mil reais. Então 70 mil tinha que vir de outras fontes. E eles fizeram uma proposta que nós trouxéssemos no médico que me mostrou um diagnóstico dos problemas cardíacos que tinha em colmeia, inclusive com óbitos, e que era necessário trazer o cardiologista. E esse cardiologista ele ia ser pago com um recurso da população, com recurso do povo. E aí nós conseguimos contratar o Dr. Jobel. O Dr. Jobel nos deu a ideia de que a cidade precisava de continuar com o pediatra, então nós tivemos que manter o Dr. Jair e tivemos que trazer uma geriatra, né, que era a doutora Ivone, e aí nós fomos trazendo essas especialidades e esse recurso de FPM de Alvará foi destinado para a saúde do município e aí foi como nós conseguimos manter 10 médicos, que foi inédito, e aí não é problema da gestão atual, é porque eu acho que as novas gerações vão ter que viver muito ainda para ver a cidade de Colmeia ter 10 médicos atendendo a população. Mas aí, mais uma vez, eu quero dizer uma coisa: méritos da população de Colmeia que participou e aceitou que os seus tributos fossem pagos aos médicos para atenderem lá no hospital. Evidentemente, eu agradeço também, junto com isso, a Deus, as orações de muitas pessoas para que a gestão pudesse dar certo. Os méritos é da população e é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho mérito nenhum e nem quero mérito nenhum dessa gestão para mim.